o processo de Porto Alegre. Tá? O Olívio ganha a eleição em 88 e assume o governo municipal em 1989. Junto com a CIMES, junto com toda a equipe que veio para a secretaria, a gente trabalhou conjuntamente, a secretaria, né, os trabalhadores da secretaria, com o Conselho Municipal de Saúde, com a CIMES ainda, e a primeira discussão, já que já estava sendo discutido a questão do papel dos conselhos municipais de saúde, foi discutir a criação do Conselho Municipal de Saúde. O Conselho Municipal de Saúde é criado, né? Ele está fazendo 30 anos e é criado a partir desse debate, né? De ser um conselho com a participação de todos, aberto para todos, tanto os trabalhadores quanto o conjunto da população. É um conselho que podia se expandir com o objetivo de representar o conjunto da sociedade gaúcha e principalmente, como diz o Olívio, a maioria da população de Porto Alegre. A importância do Conselho Municipal de Saúde de Porto Alegre tem a ver também com a ideia que se tinha do papel da Secretaria Municipal de Saúde. Já tinha sido estabelecido pela Constituinte, pela Constituição brasileira, de que o município, né, a gestão municipal, junto com o seu Conselho Municipal de Saúde, deveria definir o conjunto da política de saúde daquele município. Então, apesar da gente ter pronto-socorro, e naquela época, não me lembro se acho que eram 13 unidades, desde o início, tanto a secretaria quanto, já por lei, o Conselho Municipal de Saúde, a gente assumiu controlar, definir política para o conjunto dos serviços de saúde de Porto Alegre. Foi fundamental nesse papel de controlar e discutir política para o conjunto dos serviços de saúde de Porto Alegre, a comissão de fiscalização do Conselho, que fiscalizou os serviços os mais diversos de Porto Alegre, né? Serviços públicos, federal, Hospital de Clínicas, Santa Casa, todos os conjuntos de serviços onde estava havendo problemas. Essas comissões, as idas da comissão de fiscalização, geralmente foram acompanhadas pela imprensa e, criou toda uma discussão na cidade sobre a importância de ter um sistema de saúde que atendesse o conjunto da população. Nesse mesmo tempo, a gente vinha discutindo a secretaria com a CIMES e depois o Conselho Municipal de Saúde, a municipalização da saúde em Porto Alegre. E isso é feito um projeto de municipalização para Porto Alegre que se propunha que o município assumisse o conjunto das instituições públicas em Porto Alegre, tanto entidades que eram naquele momento dirigidas pelo governo federal ou pelo governo estadual ou do município. Esse projeto foi discutido no Conselho Municipal de Saúde, foi aprovado pelo Conselho Municipal de Saúde e o Olívio, enquanto prefeito de Porto Alegre, foi a uma reunião do Conselho para a qual foi convidado o secretário de Saúde do Estado daquela época e foi entregue pelo Conselho, pelo prefeito da cidade, o Plano Municipal de Saúde e a proposta de municipalização de saúde de Porto Alegre, né? Mas mesmo não tendo a municipalização, nós assumimos a gestão e a definição de política para o conjunto das entidades. O Conselho, a CIMES e depois o Conselho, ela tinha uma secretaria técnica que fazia avaliações de todas as questões da política, as questões das fiscalizações. Um tempo, essa secretaria foi coordenada pelo
Me ajuda, Alcindo, Júlio... João Polanzik, depois para o Leomar, né? Os dois, os dois foram da Santa Casa, o Leomar depois esteve na PUC, né? E depois essa secretaria foi para a LOA, etc., que tinha trabalhado na equipe da Secretaria de Saúde do município, depois trabalhou no Estado. Então, havia, depois a gente tem, representando a Federação das Santas Casas, o Tessari, tá? Que foi extremamente importante também. Então, sempre se teve uma relação de, apesar de termos posições diferentes, o fundamental era a saúde da população de Porto Alegre e era o direito da população de Porto Alegre, via o Conselho Municipal de Saúde, de discutir, de organizar e de definir políticas para a saúde de Porto Alegre. Além da Comissão de Fiscalização, além dessa proposta de municipalização de saúde, naquele momento há um movimento de tentar privatizar de novo o Grupo Hospitalar Conceição. A gente tomou uma atitude de propor a municipalização do Conceição. A gente não tinha perna para fazer isso, foi antes até do projeto de municipalização, tá? Mas uma decisão do Conselho, o Olívio, o Conselho se encaminhou ao Ministério da Saúde essa proposta, o que ajudou naquele momento e ajudou a hoje o GHC ser um hospital, um grupo hospitalar que tem uma rede de saúde que é 100% SUS, né? Esse trabalho tem a ver com o Conselho Municipal de Saúde, tem a ver com a clareza que tanto a gestão quanto o Conselho Municipal de Saúde de Porto Alegre tiveram, de que não podia se perder rede, né, e que essa rede tinha que estar a serviço da população da cidade de Porto Alegre e de todos do Rio Grande do Sul que vêm para ser atendidos em Porto Alegre. A outra questão que a gente fez questão de ter, era uma questão, mas depois eu falo assim, vocês sabem que eu repito, é o direito que a população tem à informação. A gente criou uma publicação que o Alcindo dirigia, tá, que se chamava Informação, em que o I era maiúsculo e o A de ação era maiúsculo. Tá? Informação informa a ação. Tá? A gente fez publicação rodada naquelas máquinas que você sempre te lembra de fazer cópia, que tinha antigamente, que agora não existe mais, daquelas coisas. A gente chegou a reproduzir 5.000 cópias de um livrinho que tinha, não pode dizer a palavra, que tinha tinha a lei orgânica do estado, do município, já eu acho que tinha a lei orgânica de saúde do estado, né? Então sempre se fez um outro livreto que era com todos os endereços da rede ligada ao Sistema Único de Saúde, com o endereço, o que fazia, e esses livretos também, esse aí eu acho que teve 3.000, 4.000 cópias, né? Sempre foi objetivo, tanto do Conselho quanto da gestão da Secretaria, de informar a população, informar e formar os conselheiros e o movimento popular e o movimento sindical em relação à saúde. Aí é muito importante o momento que a gente realiza em Porto Alegre o congresso da Abrasco, que foi realizado a parte mais pública dele na usina do gasômetro, e que todo mundo, que tem um episódio famoso, que eu não sei se o pessoal se lembra, que naquele momento a gente tinha a AIDS estava crescendo muito em Porto Alegre, né? Era o lugar com o maior número de casos proporcionalmente à população. Parece que isso continua até hoje, eu não sei atualmente os dados. E se botou uma camisinha na chaminé do gasômetro, que acabou virando... Primeiro, se colocou em questão... Isso não foi noticiário internacional, foi noticiário nacional.
criou na população, tanto de Porto Alegre quanto na população em geral do país, a discussão sobre que existia AIDS, né, e que os gestores municipais, que os conselhos, que todos nós tínhamos que ajudar para que se terminasse com morte e tivesse acesso a medicamentos em todo o país, e que, a partir disso, se ajudou a criar um programa que hoje é referência mundial em relação ao controle de AIDS no país. Luísa, e o que tu quer dizer para o Conselho Municipal de Saúde 30 anos depois desse episódio? Que eu acho que assim, eu queria dizer para muita gente, tá? Porque basicamente a gente não faz nada sozinho, tá? Então eu acho que tem pessoas que pode ser que estejam aí, tem pessoas que não estão mais aqui com a gente, tá? Mas que foram fundamentais nesse processo. Eu vou citar algumas pessoas, algumas que são do Conselho Municipal de Saúde, representando os trabalhadores ou a população, algumas que eram trabalhadores da rede municipal de saúde, e outras que faziam parte da equipe que trabalhava na gestão da secretaria. Eu queria citar Humberto Scorza, citar as Beths lá da Vila Cruzeiro, né? Todo mundo se lembra quando foi ocupado a Vila Cruzeiro, né? A parte de emergência da Vila Cruzeiro, e a importância que essa emergência da Vila Cruzeiro teve na vida de toda aquela população, né? Como um lugar de resistência, como um lugar de que é possível mudar. Isso vai acabar ajudando na discussão nacional depois para fazer as UPAs, tá? Isso é parte dessa discussão, e isso veio da população que se mexeu naquela época, isso é antes da gente no governo, tá? A outra questão, pessoas que são trabalhadores, a Maria Alice da Lomba, a Giovana, a Giovana era da onde? Da Cruzeiro, a Credimar da Monte Cristo, a Miriam Partines da Rubem Berta, e milhares de pessoas que eu não me lembro mais todos os nomes. Da população, eu acho que todo mundo que já participou do conselho já ouviu falar do Arcanjo. O Arcanjo era um guarda municipal que adorava ouvir as palavras das pessoas, assim, palavras principalmente faladas pelos médicos, etc. Depois ele reproduzia. E ele chamava o SUS de SUS. Ele chamava de Suzy, o apelido dele era o Suzy. Mas era um cara que brigava, que participava, que discutia, e que é um pouco a cara do conjunto de pessoas que participou do Conselho Municipal de Saúde, e continua participando. Representa a população da cidade, representa, como diz o Olívio, gente que trabalha, vive e luta nessa cidade. E queria lembrar a equipe da secretaria. A Alessi, lembrar o Alcino Ferler, que foi muito importante nesse processo de dar acesso a todo mundo à informação, importante na definição da política de saúde para a cidade. O Ricardo Colar, que o pedaço que ele segurava era a participação junto com a Letícia no Conselho Municipal de Saúde, na CIMS antes. A Janice Castro, que fez toda a proposta de financiamento sobre a questão de saúde com a municipalização. A Soraya Cortes, que basicamente, a Soraya, que é da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, toda a parte ela foi secretária substituta, depois ela foi fazer mestrado no doutorado, não sei, na Inglaterra, mas basicamente o projeto tem todo o trabalho da Soraya, da Janice, a Heloísa Alencar, que depois veio para o conselho, a Carmen Degani, a Miriam Rosa, né? E muito mais gente, eu vou esquecer de gente, claro que vou esquecer, a Lourdes, né? Então, uma série de pessoas que eram trabalhadores, gente que veio de fora, o pessoal chamava, eu acho que por uns 4, 5 meses a gente era os de fora.
né? Mas de repente a gente passou todo mundo a ser os de dentro, né? Quem está lutando pela saúde de Porto Alegre, quem está lutando pela saúde, pelo direito à saúde nesse país. Além disso, eu queria falar um pouco de novo para vocês todos, tá? E concordar com o Olívio Dutra, que eu tenho muita honra de ter trabalhado com ele, a importância do Conselho, dos seus membros, e de que cada vez mais a gente consiga que a população dessa cidade seja respeitada, que a gente ajude a ter mais e mais e mais lideranças, que a gente consiga uma coisa que a Covid conseguiu bastante, da população reconhecer que se não existe o Sistema Único de Saúde, não existe saúde nesse país. Se não existe controle social e participação da população na saúde, a gente não vai garantir saúde para todos. Repetiu o Desejo muito boa luta para todos nós. E vida longa ao Conselho.